Olá, eu sou o Dr. Lion e esse é o meu sócio, Dr. Mauro. Oi. Hoje a gente mais uma vez está aqui com vocês para compartilhar ideias sobre direito. E o tema de hoje é fiança e liberdade provisória, a diferença entre os dois temas. Você realmente acha que é a mesma coisa? Eu acho que não. Hoje você vai ver que são temas totalmente diferentes, conceitos totalmente diferentes, e nesse bate-papo aqui bem extrovertido, você deve aprender um pouco mais sobre direito. É isso aí. Bom, eu hoje vou ficar um pouco mais para aprender, na verdade, né? Estamos aqui com o especialista da área, um criminalista. Então, acho que o principal nesse momento é saber assim, doutor Vitor, a liberdade provisória e a fiança é a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Inclusive, a fiança é uma garantia, enquanto a liberdade provisória ela não depende necessariamente de uma fiança. A liberdade provisória ela pode ser concedida em juízo, sem fiança. Por exemplo, quando você pede uma revogação de uma prisão preventiva, e o juiz concede por acreditar que não tem ali os requisitos para isso, ele concede a liberdade provisória, não necessariamente com pagamento de fiança, né, doutor Mauro? Exato. E ainda assim você pode pagar a fiança e ainda assim não ter a liberdade, né? No caso, o pagamento da fiança faz com que você esteja livre da prisão, se ela for arbitrada, assim seja, né? Mas isso não significa que você está absolvido num processo criminal, né? Perfeito. Vocês veem, né, que ele tem conhecimento de criminal também, ele que é modesto. Agora, doutor Vitor, o que acontece assim nas primeiras horas? O cara é preso e aí o que acontece? Então, normalmente aqui no estado de São Paulo, a gente tem um mecanismo chamado audiência de custódia. Essa audiência ela tem por objetivo somente verificar se a pessoa foi presa de forma digna, se a pessoa ela foi presa com regularidade do flagrante, né, que a gente chama de flagrante, quando a pessoa é encontrada cometendo o crime ou acabando de cometer o crime, e dentro da audiência de custódia, a pessoa já pode, né, ser concedida liberdade para ela, ou pode se converter a prisão em flagrante dela em uma prisão preventiva, que seria uma espécie de prisão cautelar, digamos assim, para assegurar, né, que essa pessoa ela responda ao processo e não atrapalhe ali as investigações, etc. Né, doutor Mauro? É isso mesmo. O bom de ter um escritório multifacetado é que o meu sócio também tem um conhecimento muito bom de criminal. Ele trabalhou com isso, inclusive, no início da carreira dele. Então, eu gostaria de saber dele, quais são as principais consequências aí de uma audiência de custódia, doutor Mauro? Essa é uma pergunta interessante, né? Eu sempre lembro ali da nossa professora Patrícia Vanzolini, né? Que foi presidente da OAB depois. Um beijo para ela que deve estar nos assistindo agora. Ela sempre explicava que após a prisão existem 3 caminhos possíveis, né? Existe o relaxamento da prisão, né? Ou seja, o juiz entende que a prisão se deu de uma forma ilegal, ele relaxa a prisão e a pessoa que estava custodiada acaba sendo liberada. E a segunda seria a liberdade provisória, né? Fala assim, olha, ele vai responder ainda pelo processo, só que ele vai responder solto, vai responder em liberdade. E a terceira hipótese seria a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, né? Essa prisão, ele ainda não está cumprindo pena, ele está na prisão temporariamente de uma forma preventiva. Olha como ele explicou bem a questão da liberdade provisória. Lembra que eu falei que às vezes ela independe de fiança? Pois é, esse é o caso. Né? É um caso bem recorrente, inclusive, aqui no estado de São Paulo. A pessoa pode ser liberada sem pagamento de fiança na audiência de custódia. Daí eu escutei também, doutor Vitor, sobre cautelares. O que são essas cautelares aí? É um nome muito famoso, né? Acho que normalmente sempre o advogado, quando quer falar bonito, ele sempre fala de cautelar, uma prisão cautelar. O que é isso? Cautelar é justamente uma espécie de garantia do processo. São medidas que você tem em relação à pessoa que está respondendo ao processo ainda, que ela não foi condenada ainda. Ou seja, é uma medida de exceção. A pessoa normalmente que responde ao processo é que toma essa medida e ela pode ser dividida aí em medidas que são restritivas de direitos e medidas que são cautelares e também privativas de liberdade. Essas são ainda mais de exceção. A prisão preventiva é um exemplo de medida privativa de liberdade e cautelar. Muito bem. Você pode dar uns exemplos aí para gente de cautelares? Claro. Acabei de dizer a vocês uma medida privativa de liberdade, uma medida cautelar privativa de liberdade, que é a prisão preventiva. Agora, você tem medidas cautelares que elas são restritivas de direitos.
Por exemplo, uma pessoa que não pode se ausentar da comarca, uma pessoa que tem comparecimento obrigatório em juízo e periódico, o juiz manda a pessoa comparecer. Ó, nesse mês você vai comparecer em juízo, no próximo também, e no próximo também. Então, todas essas são também medidas cautelares que não são tão radicais como a prisão, né, doutor Mauro? Exatamente. A gente tem até um caso clássico aí de um torcedor do Flamengo que, enfim, aconteceu umas brigas ali ao redor do estádio, junto com a torcida do Vasco, né? Enfim, o juiz entendeu que ele não deveria ser preso, mas que ele deveria ficar ausente de frequentar estádios de futebol no período de 2 anos, né? Essa foi uma pena restritiva de direito aí para o nosso cliente flamenguista. Muito interessante aí, ó, o exemplo que o doutor Mauro trouxe. Então a gente tem algumas frases aqui que são clássicas, né? Que os jornalistas, você vê que o pessoal que se informa pelo WhatsApp, eles ficam repetindo essas frases. Que frases que você selecionou aí para nós, doutor Vitor? São frases de senso comum, né? Por exemplo, pagou, sai. Não é assim que funciona. A fiança ela é uma garantia. A pessoa paga no início do processo e, eventualmente, pode retornar ao cárcere, pode retornar à prisão, caso seja condenada pelo crime, né? Exatamente. Uma outra que a gente pensou foi: se é inafiançável, ninguém sai. Ou seja, se o crime ele é inafiançável, como por exemplo o crime de racismo, né? Uhum. Ele é um crime que você fica preso para sempre. Não, o fato de você não poder pagar fiança para poder sair, isso não significa que o juiz não possa entender que você tem o direito de sair após o determinado cumprimento da pena, ou então, enfim, por vários outros fatores que merecem uma pena alternativa à prisão, eventualmente. Exato. Outra frase também bem interessante é, por exemplo, liberdade provisória é vitória final. Veja, o próprio nome diz provisória. Isso não quer dizer que a pessoa não pode ser condenada ao final do processo. Acho que o mesmo raciocínio também é quando uma pessoa ela é presa e a imprensa diz, olha, foi presa, mas já foi liberada. Tá, mas ela foi liberada porque na audiência de custódia foi concedida uma liberdade provisória a ela. Né? Ao final do processo, mesmo respondendo em liberdade, ela pode voltar a ser presa, né, doutor Mauro? Caso seja considerada condenada. Exatamente. Então, partindo já para o final do nosso vídeo, a gente gosta sempre de fazer uma fixação com vocês, um resumo daquilo que você aprendeu com a gente e daquilo que a gente bateu um papo hoje. Liberdade provisória é decisão de responder solto. Solto não quer dizer que a pessoa não pode ser condenada ao final ou pode mesmo ser presa ao final, tá? E isso vocês precisam memorizar. Quando chegarem para você e começarem a falar o Brasil, o país da impunidade, porque a pessoa foi presa num dia, no outro dia saiu, procure saber por que saiu e quais condições saiu, né, doutor Mauro? Uhum. A segunda seria: fiança é um instrumento possível. Isso é bem importante para a gente relembrar aquilo que nós comentamos a respeito de não existir o pagou, tá livre, né? Ainda que você deixe o dinheiro em garantia no juízo, né, o pagamento da fiança, ainda assim você vai responder processo. Outra coisa que nós vimos hoje também são as cautelares. As cautelares não são pena, não confundam pena com cautelar. Cautelar, ela tem a natureza de garantia. Ela garante que a pessoa vai responder ao processo sem atrapalhar o mesmo, entendem? É só isso. Então você tem as restritivas de direitos, as cautelares restritivas de direitos, e vocês também têm no criminal as privativas de liberdade, como por exemplo a prisão preventiva que a gente também viu hoje. Muito bem. E para fechar, é muito importante você sempre, caso alguém da sua família ou você mesmo vá preso, você ter consciência da importância da audiência de custódia. É ali que o juiz ele vai avaliar a pertinência da prisão, ele vai averiguar se o flagrante ele foi feito de uma forma adequada. Então, tudo isso é muito importante. A gente agradece a participação de vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta aqui no chat, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.